Olá, tudo bem? Essa é a parte 4 do julgamento do Michael Jackson. Está o livro Intocável, de Randall Sullivan. Então eu tinha parado na página 402. Então, retrospectiva, né? Os depoimentos contra o Michael Jackson acabaram sendo muito fracos, o que levou o advogado de defesa do Michael Jackson, que é o Tom Mesereau, a destruir esses depoimentos. A gente sabe que ele acabou sendo absolvido, né? Mas aí eu vou continuar a ler. Então eu parei aqui onde a Janet Arvizo, que é a mãe da pretensa vítima, foi dar o seu depoimento, né? Aqui a minha lâmpadazinha, que gracinha. Né? Então, durante semanas, o júri e os espectadores assistiram a trechos de Janet Arvizo falando no vídeo de réplica filmado na primavera de 2003. Revisando, após um documentário bem sensacionalista e exagerado, de um jornalista chamado Martin Bashir, houve um vídeo de réplica, no qual apareciam essas pessoas. Oi, minha cachorrinha, tudo bem, minha fofa, é muito linda você. Mas aí depois que ela apareceu nesse vídeo de réplica, disseram que o Michael Jackson tinha abusado do filho dela, né? Abusado do filho dela. Então, 2 anos e 9 quilos depois, não havia resquícios da mulher sedutora e risonha, cujos cachos com permanente lábios com batom vermelho e suéter justo passavam a impressão de uma versão sexy da boneca Cool Pie. Não sei que boneca é essa. Oh meu Deus, olha o que ele escreveu aqui, o biógrafo. Essa Janet Arvizo era uma mulher com corpo de pera, beirando a meia-idade, com o rosto largo, sem maquiagem. Mas normalmente quando a testemunha vai depor, assim, no caso desse, ela vai sem maquiagem mesmo, vai mais avacalhada. Ela vestia um moletom rosa largo e as presilhas reluzentes, prendendo os cabelos preto lisos, seriam mais adequadas a uma menina de 6 anos. Então, antes do depoimento de Janet, o juiz Melville, juiz do caso, explicou que a senhora Arvizo estava invocando seu direito garantido pela quinta emenda de não se incriminar. Quinta emenda da Constituição americana, né? Eu acho que o tradutor podia ter colocado isso aqui. Ficava melhor, né? Eu não achei que essa biografia esteja... não tem um trabalho primoroso de tradução. Achei que tá meio assim, tem uns errinhos assim de tradução, sabe? Mas eu ouvi falar que tem umas biografias agora que estão usando o Google Translator, que deve ser uma coisa horrorosa, né? Então, Tom Sneddon, promotor, delegou a tarefa de reabilitar Janet Arvizo aos olhos do júri ao seu assistente, Ron Zonen, que fez um esforço heróico. Então, as perguntas do promotor conduziram Janet para uma história de doença, pobreza e abuso que constituía a maior parte da sua vida adulta. Oh, coitadinha. Começando por seu casamento aos 16 anos com um viciado em drogas que batia nela constantemente, fraturava os ossos dos próprios filhos e até mesmo torturava os seus animais de estimação. Né? Então, mas Onen teve de trazer sua testemunha para o assunto em pauta, né? E um dos assuntos em pauta era o suposto cativeiro a que Janet e os filhos tinham sido supostamente sujeitos depois que Michael ligou pedindo para que a família Arvizo se juntasse a ele em Miami para uma coletiva de imprensa em que eles responderiam ao documentário de Bashir. Tudo bem. No interrogatório cruzado de Mesereau, Janet Arvizo usou a palavra roteiro como verbo, substantivo e adjetivo em quase todas as suas respostas, mesmo quando não havia nenhuma relação com a pergunta. Senhora Arvizo, você disse que você e seus filhos foram ignorados e maltratados? Começou Mesereau, advogado de defesa. Sim. A quem você estava se referindo? Perguntou Mesereau. Eles pegaram elementos da minha vida e da vida dos meus filhos, que eram verdadeiros, e os incorporaram ao roteiro. Escreveu Janet Arvizo. Respondeu Janet Arvizo, quer dizer. Isso aconteceu na reunião em Miami.
Eles já estavam trabalhando nisso, demorou um pouco para que eu ficasse sabendo. Meserro seguiu em frente. Quem maltratou a sua família? No roteiro, tudo é roteirizado, respondeu a testemunha. Que resposta tosca, né? Meserro tentou de novo. Quando você disse que maltrataram sua família, quem estava se referindo? Perguntou o advogado. A esse negócio de réplica, tudo é parte do roteiro, respondeu Janet Arvizo. Eles pegaram elementos da minha vida e da vida de meus filhos que eram verdadeiros e incorporaram naquilo. Quando você disse nós não estávamos no lugar certo e não éramos da raça certa, a que estava se referindo? Questionou Meserro. Foi tudo feito para o roteiro, foi a única resposta de Janet. Mais adiante, né? Aqui, vou pular um parágrafo. Usando o maço de recibos fornecido por Mark Schaeffel era um dos empresários do Michael Jackson no período. Meserro conduziu Janet por cada um dos gastos que ela fez enquanto decidia se participaria do vídeo de réplica, permitindo que Michael Jackson pagasse pela estadia prolongada de sua família no Calabasas Country Inn, onde passaram os dias fazendo compras e tratamentos em spa e comendo em restaurantes caros todas as noites. Durante esse período, que chamou de cativeiro, entre aspas, ela tinha até mesmo levado o filho para uma consulta na qual ele teve o aparelho removido, o aparelho, dental, às custas do Sr. Jackson. A senhora Arvizo tinha pensado em ligar para a polícia para relatar que estava sendo mantida prisioneira nas 5 horas que passou sentada no consultório do ortodontista? Perguntou Meserro. Janet explicou que não tinha entrado em contato com as autoridades porque quem acreditaria nisso? Então Meserro escolheu naquele instante, ela escolheu aquele instante para reproduzir cenas não editadas do vídeo de réplica. Os jurados ficaram vidrados na tela durante um trecho em que Janet Arvizo disse a seus filhos para se endireitar na cadeira e se comportar. E também prestaram especial atenção em outra parte do vídeo na qual Janet sugeriu a quem gravasse ela e Gavin que ela e Gavin dessem as mãos. E depois pediu para a câmera fazer um close-up. Aquela gravação também havia sido parte do roteiro? Perguntou Meserro. Os jurados abanaram a cabeça quando Janet insistiu que sim. Tudo foi coreografado, era tudo atuação, disse Janet. Não sou uma atriz muito boa, ela acrescentou em seguida. Meserro respondeu, eu acho que você é sim. Janet Arvizo foi se mostrando cada vez mais histriônica no decorrer do interrogatório, voltando-se aos jurados num determinado momento e pedindo não me julguem. Do nada, ela começou a estalar os dedos na direção dos jurados para acentuar seus argumentos. Você não faz isso. Meserro então achou que seria um bom momento para mostrar os registros que revelavam que Janet Arvizo havia recebido $19 mil de pensões governamentais, fazendo declarações falsas sobre sua situação financeira. O advogado deu continuidade, apontando que a família Arvizo tinha usado o dinheiro doado para os tratamentos de câncer de Gavin, a suposta vítima, para comprar uma televisão de tela grande, entre outros itens. Então apresentou um artigo de jornal no qual Janet Arvizo dizia que sua família estava pagando 10 vezes o custo real das sessões de quimioterapia de Gavin Arvizo. Um erro de digitação, insistiu Janet. Meserro deixou por último a evidência de que ele pensava destruiria completamente a credibilidade de Janet Arvizo aos olhos dos jurados. Ele e a família tinham recebido $152 mil pelo acordo com a JCPenney, aquela loja que eu disse que eles tinham dado um golpe,
por supostas agressões físicas e assédio sexual por parte dos seguranças, com base em mentiras e provas forjadas. Quer dizer, isso gera contumaz dessa mulher falar em assédio sexual ou abuso sexual para conseguir indenização. Aí aqui fala desse processo contra a J.C. Penney, né, que tem detalhes mesmo, né? E os filhos Gavin e Star tinham atuado como testemunhas da mãe, né? Nossa, a mulher é uma mentirosa mesmo. Pouco depois dessas supostas agressões, ela foi encaminhada à cadeia de West Covina, onde a fotografaram e coletaram suas impressões digitais. Olha, ela tinha alegado que os seguranças bateram nela várias vezes, usado algemas ou socos ingleses, e também afirmou ter visto seus filhos Gavin e Star terem levado o soco dos seguranças, né? Nos relatórios da prisão de Janet não constava nenhum indício de ferimentos ou necessidade de cuidados médicos. Aí Janet confessou para Mesereau que havia mentido sob juramento. Na verdade, quem tinha batido nela foi o marido. Quer dizer, ela cometeu perjúrio. Mesereau também ressaltou que todos os filhos de Janet tinham prestado depoimentos no banco das testemunhas naquele julgamento, afirmando que eles, bem como a mãe, tinham sofrido abuso do pai e que Janet Arvizo havia obtido medidas cautelares contra o ex-marido. Na verdade, Gavin também tinha acusado a mãe de agredi-lo, desencadeando uma investigação pelo Departamento de Proteção às Crianças e à Família. As tentativas de Janet Arvizo de responder a essas perguntas tornaram-se cada vez mais incoerentes. Uma série de assuntos divergentes com pouca relação com as questões que eram feitas. Várias vezes ela se virou para falar diretamente com o júri e se dirigiu pessoalmente a Michael Jackson em várias ocasiões. Quando Mesereau execrou Janet Arvizo por sua ingratidão para com Michael Jackson, depois de tudo que o homem tinha feito por ela e por sua família, a testemunha impulsivamente deu a primeira resposta compreensível das 2 horas anteriores. Janet começou a falar mais alto, a insistir que Michael Jackson não ligava de fato para as crianças. Só ligava para o que ele fazia com as crianças. Olhando fixamente para o réu, ela continuou: ele conseguiu enganar o mundo. Agora, por causa desse caso criminal, as pessoas vão saber quem ele é de verdade. Depois de assistir ao desmoronamento de Janet Arvizo no interrogatório, Snedden reconheceu que chegara a hora de usar sua carta na manga, Debbie Rowe. Debbie Rowe é a ex-esposa do Michael Jackson. Além do medo da possível presença de Jordan Chandler no julgamento, Mesereau e a equipe de defesa achavam o depoimento da ex-mulher de Michael mais preocupante do que qualquer outra parte do caso da promotoria. O que Mesereau sabia, seus associados e seu cliente também, que não era conhecido nem pela mídia nem pelo público, era que Debbie colaborava havia meses com a polícia do condado de Santa Bárbara na preparação do caso criminal contra Michael Jackson. Que traíra, né? Ela tinha fornecido a Snedden e aos seus investigadores dezenas de documentos, nomes e datas, qualquer coisa que eles pedissem. O mais alarmante que Rowe tinha cooperado com a polícia de Santa Bárbara, gravando inúmeras conversas por telefone com os diversos cúmplices não indiciados, entre aspas, incluído pelo menos 6 telefonemas para esse Mark Schaefer, o empresário na ocasião. Eu acho até que ele está namorando com ela, ele a está namorando agora, né? Tomada pelo entusiasmo e pelo drama de desempenhar um papel numa investigação secreta, Debbie, que se referia ao namorado da época como um policial de assassinatos, descreveu o ex-marido aos policiais como um narcisista superficial que viu os filhos como meras posses, pouco mais reais que os manequins que povoavam os corredores de Neverland. Quanto às crianças que visitavam o rancho, Debbie acrescentou
não passavam de brinquedos para Michael, brinquedos animados de tamanho real que ele descartava assim que perdia o interesse. Mesereau havia preparado 20 cadernos de material que pretendia usar no interrogatório cruzado da ex-mulher de Michael Jackson. Mas instantes depois de Debbie subir no banco das testemunhas, eu comecei a empurrar aquela pilha de cadernos para longe, recorda o advogado. Pude ver que, assim que ela olhou para Michael, tudo mudou. A realidade daquilo tudo a atingiu. Não era mais um jogo, ela estava vulnerável. Ela não queria magoá-lo. Aí começa o interrogatório do Zoney, que é o assistente da promotoria, né? Então vai indo, né? O promotor mesmo, né? O chefe dos promotores, o Tom Sneddon, tinha prometido em sua declaração inicial que a ex-mulher de Michael Jackson descreveria sua participação no vídeo de réplica como tendo sido completamente ensaiada, mas Rowe fez o exato oposto quando chegou a hora de depor. Quando pediram que ela descrevesse sua conversa com Michael Jackson, Debbie respondeu: eu perguntei como ele estava, perguntei como estavam as crianças e perguntei se poderia vê-las quando as coisas se acalmassem. Ela respondeu, ela recordou. Quando Michael perguntou se ela faria parte do vídeo de réplica, eu disse como sempre que sim. Debbie então disse a Zoney: eu estava animada para ver o Michael e as crianças quando tudo terminasse. Eu prometi que nunca os abandonaria. Aí ela vai, né? Ela simplesmente começou a falar a favor do Michael Jackson. A promotoria achava que ela ia falar contra e ela falou a favor. Rowe descreveu sua chegada à casa de Mark Schaeffel, em Calabasas, na Flórida, para a gravação do vídeo de réplica no dia 5 de fevereiro de 2003. Acompanhada pelo advogado Iris Finn Silver, que havia passado o tempo todo ao lado dela. Quando Zoney perguntou se ela tinha recebido um roteiro, Debbie respondeu laconicamente que não. Mas tinha recebido uma lista de respostas. Mas tinha recebido uma lista de quê? Peraí. Mas tinha recebido uma lista de perguntas? Respondeu Zoney. E se moveu para a frente em expectativa quando ela respondeu que sim. Mas no instante seguinte, a postura do promotor voltou a ser de cautela quando Debbie acrescentou que nem olhou para a lista de perguntas e que nada do que havia dito no vídeo de réplica tinha sido determinado por um roteiro. Eu não queria ninguém vindo atrás de mim para dizer que a minha entrevista foi ensaiada, ela explicou. Como o Sr. Jackson sabe, ninguém me diz o que eu devo falar. Essa é a impressão que eu tenho dela. Eu não a conheço, óbvio, mas ela parece ser um tipo bem... uma personalidade bastante forte. Aí depois veio o Mesereau, né? Ele abordou a questão da disputa jurídica entre Rowe e Michael Jackson, com uma linha de questionamento gentil, em nada parecida com o ataque que ele havia preparado. Os olhos de Debbie se encheram de lágrimas ao olhar para Michael enquanto respondia as perguntas sobre aquele assunto, como se tentasse transmitir o quanto estava triste pelas coisas terem chegado àquele ponto. Sua expressão era um pedido de reconhecimento. Michael se recusou a atender. Michael sabia que ela o havia traído ao trabalhar com a polícia, lembra Tom Mesereau? E ele não estava pronto para perdoá-la. Mas o advogado de Michael reconheceu que Debbie estava tentando fazer tudo que podia para fazer as pazes, né? Rowe havia denunciado os cúmplices não indiciados, entre aspas, Conitzer, Weisner e Schaeffel, em especial, como um bando de predadores cuja estratégia era dar a Michael Jackson o mínimo possível de informação sobre o que estavam tramando. Até onde eu fiquei sabendo, Michael não convive com os administradores, com as pessoas que tocam o negócio. São elas que tomam todas as decisões e muitas das vezes não os consultam, disse Debbie. E você pensava que esses três caras, Schaeffel, Dieter e Conitzer, estavam fazendo exatamente isso, não é mesmo? Perguntou Mesereau. Tinha certeza, respondeu Debbie, que
Instantes depois, definiu os três como abutres oportunistas. Mas realmente esses caras todos ao redor do Michael Jackson me parecem abutres. Todo mundo ao redor dele, né? A começar por gente da própria família dele, parece ser abutre. Ela foi especialmente dura com Schaeffel, o único dos três com quem ela podia afirmar ter tido algo semelhante a uma amizade. Debbie concluiu garantindo a Miserro que tudo que ela havia dito no vídeo de réplica era honesto e espontâneo, que gostaria que o mundo soubesse que Michael Jackson era um bom pai, tinha o coração de um homem de família e que era alguém com quem ela ainda se preocupava. No dia 5 de maio de 2005, quando a promotoria concluiu sua acusação no caso Povo contra Michael Jackson, que lá nos Estados Unidos é tudo assim, the people against, é assim em casos criminais, né? Então, em 5 de maio, Miserro pediu um intervalo para avaliar se havia a pena elaborar uma defesa. Eu estava bem confiante de que, no mínimo, teríamos um júri indeciso, ele explicou. Dava para ver no rosto de diversos jurados. Mas quando pensei a respeito, percebi que um júri indeciso, um julgamento anulado, não era um resultado que eu desejava. Eu tinha certeza que Sneddon abriria outro processo. E estava bem certo de que o julgamento seguinte seria muito mais difícil para nós. Eu sabia que o juiz estava do lado da promotoria e que era improvável que fizesse algumas determinações que tinham nos ajudado da primeira vez se houvesse um segundo julgamento. A promotoria teria apreendido as fraquezas do caso e estaria muito mais bem preparada da próxima vez. Além disso, eu estava sabendo por meio de Randy Jackson e de todo mundo próximo a Michael que ele não sobreviveria a mais um julgamento. Eu via que aquilo era verdade. Michael estava ficando cada dia mais fraco, ele não comia e foi várias vezes ao hospital. O único lugar onde Michael conseguia dormir, Grace Waramba, era a babá, né, das crianças na época, explicou que era num quarto de hospital, né? Então, tudo isso é muito triste, é uma caça às bruxas mesmo. Esse caso do Gavin Arvizo, oportunistas que viram a chance de conseguir grana no grande banco chamado Michael Jackson. Então, eu parei aqui na página 410 e eu vou continuando, né? E fazendo mais comentários a respeito desse julgamento. E realmente não havia nenhuma fundamentação, não havia prova física, só havia testemunho de pessoas assim bastante questionáveis, né? E foi uma caça às bruxas. Eu parei aqui na página 410 e depois a gente continua. Se você quiser compartilhar e se inscrever nesse canal, sim, tem sempre vídeo de música aqui. Ou sou eu tocando, ou sou eu comentando sobre músicas, né? Parece que a Janet Jackson aí vem com um lançamento, né? Ver se é legal ou não. E eu continuo achando que não tinha nada de culpado nessas acusações, né? Ele era um cara diferente, né? Mas na arte muitas pessoas são diferentes, né? Mas então, até logo. O vídeo está ficando longo, eu vou parar por aqui.